Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Kenji. Hoje nós vamos falar sobre os BRICS, né? BRICS é um acrônimo, é uma palavra formada a partir da inicial de outras, que no caso deriva do inglês e é o nome de 5 países, né? Em português, especificamente o final não dá muito certo por causa do S, mas todas as outras 4 letras vão dar certinho, né? O B de Brasil, o R de Rússia, I de Índia, C de China. O S seria do inglês South Africa, né? Então, no caso, África do Sul. Esse é um grupo que ele acaba sendo destaque, aparece muito na mídia, noticiário, você estuda aí na sua aula no colégio, o vestibular vai cobrar de você noções sobre o que são os BRICS, porque eles são um conjunto com as chamadas grandes economias emergentes do globo. Vamos entender o termo economia emergente como sendo os países que, pelo menos até o finalzinho ali do século XX, a gente poderia classificar como países subdesenvolvidos ou terceiro mundo, que são ali denominados economias muito fracas, só que aí nessa virada anos 1990, partindo para já século XXI, eles passam por um processo de desenvolvimento econômico muito forte. Eles são, teoricamente, os maiores emergentes. Vamos só explicar que no caso da África do Sul a gente poderia citar outros que substituiriam ele, no caso, potência africana, e entender que cada um destes pontos do globo são destaques em, respectivamente, aspectos econômicos bem distintos, fazendo com que seja um grupo que tenha uma heterogeneidade de produtos de destaque muito grande. O Brasil é o principal destaque do segmento rural, dando ênfase, dando destaque para alguns produtos no qual a gente pode se auto-intitular como grandes produtores atuais, como soja, carne bovina, cana-de-açúcar, café, além do segmento mineral, né? O Brasil também é forte na produção e exportação de minérios, dando ênfase para minério de ferro, de manganês, que vão fazer a confecção do aço para a indústria siderúrgica, e alumínio. A Rússia, passando do pós-processo de capitalização, crise da União Soviética, hoje se coloca como um forte produtor de setor de combustíveis, dando destaque para petróleo e gás natural. Gás natural que tem um abastecimento, inclusive, de escala um raio bem amplo, na zona local ali do leste europeu, que vai servir de abastecimento não só para a indústria, mas também doméstico. A Índia é um tecnopolo, ou seja, um grande polo produtor de tecnologia que tem grande quantidade de mão de obra por causa do tamanho da população e uma mão de obra muito qualificada, com boa formação dentro das instituições de ensino. É um tipo de país que talvez você fique aí na sua cabeça, puta, nunca ouvi falar de Índia, né, em contexto de economia e tal. Ali a gente talvez não tenha contato com tanto produto indiano, porque é um produto de alta tecnologia que vai abastecer no geral mercados dos Estados Unidos, Japão, China, União Europeia. A gente tem setores muito fortes ali, por exemplo, aeroespacial, naval, industrial bélico, falando que a Índia é uma produtora de armamento, tem arma nuclear. A gente tem segmentos educacionais muito fortes que inclusive originam um tipo de movimento migratório que a gente dá o nome de fuga de cérebros. Fuga de cérebros é porque, como há uma formação educacional muito boa na Índia, falando de ensino superior, de graduação, e somando ao fato de que a Índia foi uma colônia da Inglaterra, então a alfabetização da população, além do dialeto local, também é feita em inglês, origina a possibilidade de que há interesse das grandes empresas no mundo desenvolvido em atrair essa mão de obra, ainda no seu nicho, na sua formação na faculdade, para fazer estágios nessas grandes empresas nos seus países de origem. A China é um destaque em mercadorias industrializadas, de vários tipos, porque você pode pensar aí, por exemplo, olhar a língua do seu tênis, aqueles cacarecos de plástico que você comprou no mercado que a sua mãe tem na cozinha, ou até mesmo, né, aqueles brinquedinhos, aquela boneca, né, que tá ali meio caidinha, cabelinho, tanto daqueles com cabelinho mais ajeitado, quanto aquele mais caído que você comprou naquela rua famosa, do endereço com um monte de coisa que você tem o hábito de falar que é fajuto, pirata. É um grande mercadão de industrializados. Este merece uma atenção especial, porque não tem especificamente um produto que dê uma ênfase, um ponto de destaque para a África do Sul. Ela foi agregada ao bloco dos BRICS já na virada do ano 2010, porque é uma estratégia do bloco em atingir o mercado africano. Vamos entender que a África do Sul
é o principal país, a grande economia do continente africano. Então, trazer a África do Sul para o bloco é o interesse de você, através dela, a África do Sul, ganhar o mercado do continente como um todo. Então, entender que não é um produto específico, mas o interesse em trazer a África do Sul para o bloco é o fato de ser uma empresa, tem um conjunto empresarial que se destaca dentro do continente africano e você ganha acesso ao grande mercado do continente. Vamos entender que BRICS não é bloco econômico. Tá, mas qual que é a diferença? Para ser bloco econômico, os países oficialmente têm que encabeçar, têm que formalizar um acordo que a gente chama de acordo alfandegário, acordo de livre comércio. Ou seja, os países têm que assinar, têm que protocolar assinaturas que vão envolver acordos de vários produtos, de vários tipos de eixo econômico, circulação de pessoas. Aí tem uma série de tipos, né, hierárquicos de bloco econômico, mas que oficializem um mútuo acordo de passagem de produtos e cidadãos entre eles. Vamos entender que aqui não é um bloco econômico, visto que eles não têm esse tipo de assinatura. Na verdade, é um grupo de países, né, que a economia global meio que aglutinou eles, né, e eles começam a se reunir e formalmente vão formar ali discussões, vão fazer debates a respeito de crescimento mútuo, auxílio ao chamado terceiro mundo, mundo subdesenvolvido, fazendo alguns acordos pontuais, sim. Tipo, o Brasil vende soja para a China e compra industrializado de volta. Mas não chega a formar um bloco econômico porque não é algo abrangente, não vai ser algo, mas vamos abrir para qualquer coisa tirando taxa alfandegária, que é no caso imposto de importação. Não, alguns acordos pontuais que vão ser feitos, sem deixar formando ali esse, por exemplo, processo de livre circulação de pessoas, como no caso da União Europeia. Tem uma diferença muito curiosa envolvendo o comparativo dos países, que são seus perfis demográficos. Quando a gente analisa China e Índia, por exemplo, nós vemos que são países que são, no caso, os dois maiores contingentes demográficos populacionais do globo, né? Mais de 1 bilhão de habitantes em cada um dos dois países. Então, faz com que eles sejam grandes polos atrativos de investimento internacional. Porém, quando eu comparo com a Rússia, a gente vê que é um país que já tem uma outra característica, uma população mais envelhecida, tem um público diferente, né? Tem problemas já com relação a manter a quantidade de mão de obra sempre ativa. O Brasil já tem outro perfil. Perto dos outros, o Brasil vai se apresentar como sendo um país de mão de obra pouco qualificada, comparando, por exemplo, com a Índia, com a China, apesar de que a China é o grande ponto, né, o grande volumoso de massa de mão de obra, seja justamente aquela não qualificada. Esses perfis demográficos fazem com que, juntando esse grande número, né, grande variedade de produtos que cada país confecciona, faz com que ele se torne uma chamada potência, né, um quarto foco emergente, comparando com outros 3 pontos de diferencial econômico, os Estados Unidos, o Japão e a União Europeia, fazem dos BRICS uma quarta força. Ou não. Existe uma discussão que envolve, inclusive, a criação do nome com relação à real força do grupo chamado BRICS. Brick do inglês, tudo bem que não escreve desta forma, mas vem da palavra tijolo, né? Seria uma crítica, né? Nas entrelinhas chamando de tijolo. Pensa aí, se você tem um tijolo só, o que você faz com um tijolo? Você pensa, pega o tijolo, você pode usar de apoio para colocar em cima do papel para ele não voar quando a janela está aberta. Você pode brincar de jogar na cabeça da... Não joga não, coloca, sei lá. Você não vai fazer muita coisa com um tijolo. Para você ter algo funcional, você precisaria de mais de um. A ideia é que os BRICS, nesse trocadilho das entrelinhas, seria uma crítica no sentido de que individualmente, não chega a fazer barulho, mas para eles ganharem um peso grande na economia, precisariam de todos. No caso, um tijolo só não faz a construção, como um BRICS só não chegaria a se transformar numa ameaça às grandes potências desenvolvidas. A grande tentativa dos BRICS de se consolidarem como essa grande potência, essa outra alternativa aos chamados desenvolvidos, uma espécie de, inclusive, desafio aos caras que vão lançar essa ideia de que os BRICS não são algo tão relevante assim,
foi a criação de um chamado Banco dos BRICS, né? É uma espécie de afronta alternativa, né, contraproposta ao tradicional FMI. FMI é a sigla de Fundo Monetário Internacional. É tipo um banco, né? Funciona exatamente como um banco, que foi proposto ali em 1944, num acordo chamado Acordo de Bretton Woods, que foi, né, encabeçado com a ideia de ter uma grana ali de reserva para ajudar os países endividados, pensando num contexto que estava no final da Segunda Guerra. O plano era emprestar dinheiro para ajudar a galera lá a se reconstruir, já que está todo mundo quebrado pelo conflito. Só que o FMI tem uma série de críticas, no geral, como qualquer banco tem, mas especificamente porque uma regra do FMI para ele emprestar dinheiro às nações é que ele, FMI, tem o direito de mexer com as contas, com as finanças do país. Pensa assim, você aí vai pegar um empréstimo. Você vai pegar um empréstimo, vamos supor que você quer pegar R$1 milhão. Bom, dependendo do seu bolso, você até pode. Mas no meu caso, se eu pedir R$1 milhão emprestado, né, para o meu gerente, ou ele vai dar risada da minha cara, ou então ele vai fazer uma conta proposta, tipo, pode ser uns 5 mil. Porque a ideia é que eu não vou conseguir pagar para ele, banco no caso, o valor de volta dentro do tempo que ele está estipulando. Porque eu não tenho grana, não tenho mecanismo de pagar. Do mesmo jeito, o FMI ele vai mexer, né, na conta do país, porque ele vai exigir menos investimento social, ou seja, educacional, saúde, e mais no desenvolvimento econômico. Ao contrário dos BRICS, né, que propõem um empréstimo focado para o mundo emergente e subdesenvolvido sem esse tipo de condição. Tudo bem, pessoal? Até a próxima, bons estudos. Tchau, tchau.